Saudamos a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que alegria, meus amados irmãos, poder estar aqui novamente. Quero agradecer ao pastor Arlindo pelo carinho e a confiança de nos entregar o púlpito e o microfone da sua igreja para estarmos juntos aqui, trazendo a mensagem de reflexão hoje. Essa hoje é a minha família e também da minha esposa Nábila e de João Marcos. Saímos de João Pessoa em dezembro do ano passado e fomos muito bem recebidos e estamos ainda sendo muito bem recebidos aqui. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e por estar agora fazendo parte da família Nova Aliança. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue derramando da sua misericórdia sobre nossas vidas. Que Deus continue renovando as nossas forças e que Deus continue nos conduzindo com a sabedoria da palavra através da unção do Espírito Santo, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18 e vamos falar hoje à noite sobre oração. Vamos estar pedindo a Deus que fale ao nosso coração nessa noite através da sua palavra, que Deus renove as nossas forças, que Deus nos ajude com toda a força que só Ele mesmo tem. Tiago capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. A palavra de Deus diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Que Deus aplique essa palavra maravilhosa nos nossos corações, amém? Vamos orar, feche seus olhos, curva sua fronte, e vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pela tua misericórdia e amor. Queremos te agradecer por estarmos aqui, Senhor, neste lugar. Queremos te agradecer pelas bênçãos que tu tens derramado sobre nossas vidas. Fala, Senhor, grandemente ao nosso coração no dia de hoje. Nos ensina a tua palavra, nos exorta pela tua palavra, nos ajuda, Senhor, através da tua palavra, a entendermos a tua vontade para cada um de nós. Te pedimos, ó Pai, que tu nos ajude, no nome de Jesus, a sairmos daqui, Senhor, ainda mais fortes, a sairmos daqui, Senhor, ainda mais cheios da tua palavra, a sairmos daqui, Senhor, com ainda mais alegria em nosso coração e com a certeza, Senhor, que tu és o nosso Deus e que tu és o Deus também, Senhor, que não falha, que inclina os teus ouvidos para ouvir a nossa oração, um Deus que fala conosco, um Deus que nos fortalece, um Deus que nos levanta o ânimo, um Deus que nos ajuda, Senhor, a enfrentar as situações difíceis. Te pedimos assim, que tu nos abençoe, pois nós oramos no poder que há no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, é muito satisfatório para mim, como ser humano, na época que nós estamos vivendo, quando eu escuto na palavra de Deus que um homem como Elias, que orou e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra, e orou novamente e a terra deu chuva e os frutos nasceram naquele lugar, e a Bíblia diz que ele era um homem comum, como eu, como o pastor Arlindo, como qualquer um de nós, um homem sujeito às tentações que nós somos, às paixões, os medos e tudo mais que um ser humano tem quando está em aflição ou numa situação difícil. Há muitos obstáculos, meus amados irmãos, em nossas vidas, no momento das orações, desafios a serem vencidos que muitas vezes nos trazem medo, angústia, tristezas e muitas vezes desesperança. E para ainda ser mais exagerado, falta de fé. Às vezes nós nem acreditamos mais que aquilo vai acontecer. Elias é a nossa inspiração. Elias, ele nos ajuda a entendermos que vai dar certo,
há tempo, não podemos desistir de orar a um Deus que pode todas as coisas. Mesmo que a situação esteja difícil, meu irmão, acredite, não deixe de orar. Porque se Deus disser não para você, você vai continuar orando, pedindo a Ele forças para você continuar. E se Ele disser sim, você vai continuar orando, agradecendo a Ele pela bênção que você alcançou. Ele nos leva, meus amados irmãos, Elias, a entrarmos no desafio. Porque a situação de Elias naquela época também não estava fácil, como a nossa hoje também não está. Então, em primeiro lugar, Elias orou apesar das fraquezas. Você está fraco, continue orando. Você se sente forte, tenha cuidado. A Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Meu irmão, escute o que eu vou lhe dizer agora. Nós não somos fortes. Nós somos sustentados pelo Senhor. A nossa força não vale nada. A nossa força não é de nada. Mas a força do Senhor pode todas as coisas. Elias entendia isso. Quem era Elias naquela época, nas situações que ele estava enfrentando? Ele não tinha poder para nada, mas ele sabia que tinha um Deus todo-poderoso. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Observe bem isso. Um homem de carne e osso, um ser humano, gente como a gente, que tinha emoções, fragilidades, sujeito aos mesmos sentimentos. Era um homem com fraquezas, com falhas, com pecados, como eu e você. Teve medo de Jezabel, a rainha, e escondeu-se na caverna, pediu a morte. Foi um homem com lutas, com dificuldades e limitações, como qualquer um de nós. Mas um homem que mesmo enfrentando todas essas lutas, ele tinha um Deus, como eu e você temos, um Deus que pode todas as coisas. Você sabe disso e eu também. Muitas vezes nós oramos e o milagre chegou à nossa porta. E quando o milagre não veio é porque Deus tinha um propósito. Porque se Deus tiver um propósito do milagre acontecer, ninguém impede. Porque o nosso Deus pode todas as coisas. Ninguém pode mais do que o nosso Deus. Você sabia disso? Ninguém pode mais do que o nosso Deus. E Elias, meus amados irmãos, como qualquer outro profeta, também sabia disso e tinha as fraquezas. Ezequias orou quando Senaqueribe invadiu Jerusalém. Daniel orou quando o edito do rei foi assinado. Paulo orou estando na prisão. E Jesus orou antes do Calvário. Isso é um alerta para mim e para você. Não pararmos de orar. E também não pararmos de acreditar. Porque o importante não é somente orar. O que adianta orar, como nós conversamos sexta-feira, religiosamente? Orar só por orar. Muitos fazem isso. Interessante. É orar e acreditar. Orar e acreditar. Não podemos parar de orar e acreditar. A oração também, muitas vezes, nasce nos momentos de agonia. Veja o testemunho de Ana, orando no templo. A oração nasce em meio a gemidos, a dores e as lágrimas. As circunstâncias devem nos aproximar de Deus. Eu lembro demais, meus irmãos, com relação a essas fraquezas todas, que há muitos anos atrás, quem aqui já teve, ou já ouviu falar, ou tem algum parente que teve, sabe que é uma doença terrível. Eu fui acometido de febre reumática. Eu era um jovem com 12 anos de idade, um menino ainda. Eu não sabia que doença era aquela, nem minha mãe sabia. Eu comecei a perder peso, muito peso. Não era pouco, era muito. Eu não andava. Eu vivia numa cama, não conseguia andar. Muita febre. E fui diagnosticado com febre reumática. E logo após a febre reumática, um sopro no coração. Já foram dizendo para minha mãe que aquela doença era incurável. A minha esposa tem uma pessoa na família que até hoje toma a medicação Bezetacil, a cada 21 dias. E ali eu fui vivendo, fiquei bom daquela crise, mas continuei com a febre reumática. Com 16 anos,
eu tive uma outra crise, que foi muito terrível, mas não tão terrível quanto a primeira. E aí eu decidi não tomar mais medicação por conta própria, que foi um grande erro na minha vida. A doença se agravou muito, e aí eu entrei num estado de desenvolvimento da doença muito grande, que eu fiquei deitado numa cama sem andar. E aí, para vocês terem uma ideia, eu fiquei muito magro naquela época, mais do que eu sou hoje, muito mais. Hoje eu perdi, nos meus cálculos, 18, 19 quilos. Quando eu tinha 17 anos para fazer 18, eu tinha perdido 35 quilos. Então eu fiquei bem magrinho, 50 e poucos quilos, em cima de uma cama. Meu irmão hoje é enfermeiro porque amou a profissão, ele cuidava de mim, me dava banho, me levava para o banheiro, me trazia para a cama. E chegou uma hora em que eu estava fingindo que estava dormindo, e a minha mãe disse para o meu pai que tinha ouvido do médico que eu tinha poucos dias de vida e que não ia mais escapar, porque eu tomava uma bezetacil por semana, tomava leite, remédio com leite todo dia, porque naquela época o médico dizia que era para não dar úlcera, porque eram muitas medicações. E aí, meus amados, alguém disse assim para minha mãe: vamos trazer um pastor aqui para orar. Na minha família todo mundo não queria saber de pastor, mas conseguiram trazer. E o pastor que foi lá em casa foi o pastor Munguba, filho do pastor Tomás Munguba. E estava lá ele, bem humilde, entrou na sala da minha casa, olhou para mim e disse assim: jovem, você acredita que Deus pode curar você e tirar você dessa cama? Eu nunca tinha ouvido ninguém perguntar aquilo para mim. Eu fiquei assim, perplexo. Não sabia, em alguns segundos, na minha cabeça, se eu respondia sim, ou se eu dizia não, não creio. Mas na hora, um frio muito grande deu na minha espinha. Eu senti um frio nas minhas pernas. Eu senti alguma coisa diferente. Eu olhei para ele assim e disse: eu creio que Jesus pode me curar. Ele disse: eu queria fazer uma oração. Na minha família ninguém tinha o hábito de atender a voz de um pastor, mas ele falou com tanta autoridade, e ele pediu para as pessoas ficarem em pé e orou por mim. Mas a oração foi bem simples, não foi uma oração grande, nada. Ele só disse assim: Senhor Deus, concede o que este jovem está desejando agora, cura ele. Ele não sabia nem que era doença, ele não sabia nem da gravidade, mas ele disse isso, e foi embora. Depois que ele foi embora, os engraçadinhos de plantão começaram a tirar onda, dizendo: nem que esse pastor aí, coitado, sabe nem o que está dizendo. Minha família mesmo dizendo assim: rapaz, mas é porque esse povo evangélico é assim, tem essa mania de orar, de acreditar. Mas passou a noite. Quando foi no outro dia pela manhã, minha mãe estava na cozinha, preparando o meu café para levar na cama. Eu saí da cama, fui até ela e disse: mamãe, bota meu café que eu estou com fome. E ela soltou a xícara e quebrou a xícara no chão e deu um grito. Disse: meu filho, você está andando. Eu olhei para mim, eu não tinha percebido, foi automático. Eu disse: mamãe, eu acho que eu estou ficando bom. Eu não sabia. Se eu fosse evangélico naquela época, eu dizia assim: mamãe, eu estou curado. Mas eu não sabia dizer aquilo. Então eu só disse assim: eu acho que eu estou ficando bom. E na ignorância eu acredito que Deus me perdoou, porque Tiago disse: se você duvidar, já perdeu. E aí eu disse: eu acho que eu estou ficando bom. Levamos para o médico, doutor Zé Mário Espino, meu cardiologista, meu médico cuidava de mim, uma bênção, um homem maravilhoso. Ele começou a fazer: olha, vamos ver se você está bom mesmo, vamos fazer os exames primeiro. E começou a fazer os exames davam negativo, e eu comecei a ganhar força, ganhar peso, eu comecei a ficar forte novamente, e começou a desenvolver em mim aquele metabolismo normal, e eu comecei a ver que eu não estava mais com aquela reação da doença. E aí eu fui procurar a igreja, e na igreja eu não gostei. Assim que eu entrei, eu não gostei da igreja. Mas aí eu fiquei por ali e tal, e Deus me puxando pela orelha: Val, volto para a igreja. Eu não fui, até que eu fui a um acampamento e me converti. Mas, meus amados, eu pensava
que aquele pastor Munguba que fez aquela oração era um anjo e tinha poder. Eu não tinha noção das coisas. Estou dizendo isso para vocês, para a gente poder entender que o pastor Munguba que orou era um homem como nós, sujeito a falhas, a defeitos. Depois eu fui descobrindo que ele era um homem que tinha feito coisas erradas, não é de coisas erradas dessas que a gente vê no mundo, mas muita gente na igreja, ele é muito chato, às vezes ele faz isso. Aí eu comecei a perceber que ele era um homem comum e eu me desencantei. Mas quando eu me converti, eu fui entendendo que é assim mesmo, nós não somos nada. Pastor Munguba não tinha poder, pastor Arlindo não tem poder, pastor Joseano não tem poder, a igreja não tem poder, quem tem poder é o nome de Jesus, e ninguém tem mais poder do que ele. Não está escrito em nenhum lugar, em livro nenhum, que através de nome de ser humano, ou quem já passou por essa terra, vai ter alguma coisa especial. Não, a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que só Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E é nesse nome, meus amados, e é esse homem que eu estou dizendo nessa noite, é nele que tem poder. E Elias foi mostrando a nós que o poder está em Deus e não no homem, que Elias não era nada. Então, apesar das fraquezas, das circunstâncias fracas que ele se encontrava, ele orou. Mesmo em segundo lugar, Elias orou e obteve resultado, meus amados irmãos. Ele não desistiu, ele orou apesar das circunstâncias. Elias orou numa hora muito difícil. Entenda bem, não vamos nos atentar muito a isso, mas só para você entender, a nação que Elias estava envolvida com idolatria, estava afastada de Deus, havia fome, seca, e já durava 3 anos e meio. Talvez fosse um dos momentos mais críticos da nação, desde o rei, a rainha, os profetas, os sacerdotes, todos estavam comprometidos com pecado e corrupção. Foi numa hora como essa que Elias elevou a voz e orou ao Senhor. Está parecido muito com a nossa situação hoje, de nós não desistirmos e continuarmos a crer, a orar intensamente como igreja, fazer valer o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Jovens, adolescentes, juniores, adultos, não devemos parar de orar. A igreja deve continuar orando e clamando no poder que há no nome de Jesus. Homens de Deus oram em horas difíceis. Mulheres de Deus oram em horas difíceis. A igreja de Deus ora em horas difíceis. Não podemos parar de orar. Abraão orou numa crise, quando Deus estava destruindo Sodoma. Ezequias orou quando Senaqueribe invadiu Jerusalém. Daniel orou quando o edito do rei foi assinado. Meus amados irmãos, é assim mesmo que a palavra de Deus nos ensina. Temos que orar, porque o nosso Deus é maravilhoso. Elias orou, em terceiro lugar, e obteve resultados. Eu vou dizer uma coisa para você, nenhuma oração feita a Deus, em nome de Jesus, deixa de obter resultados. Elas vão ter resultados, mas Deus vai dizer para nós, não, e Ele vai dizer para nós, sim, e Ele vai dizer para nós, espere. Mas a minha missão e a sua missão é continuar orando e crendo. Quando eu olho para trás, para a minha vida, e eu faço uma retrospectiva na minha memória, eu vejo em muitos lugares Deus operando um milagre, porque era para o meu bem, e Deus dizendo não, porque não era para o meu bem, porque Deus sabe o que é melhor para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes pedimos algo a Deus com muita intensidade, mas Deus sabe que aquilo não vai ser bom, e por isso que Ele diz não.
Qualquer um de nós, qualquer um aqui que é pai e mãe sabe que se der tudo o que o filho quer, vai criar um problema dentro de casa. Nós temos que dizer não. Eu amo meus filhos, mas eu digo não muitas vezes. Se nós dissermos sim sempre, numa amizade, num relacionamento, em qualquer coisa, sempre dizer sim, sim, nós vamos ter problema. E até no nosso relacionamento com Deus, muitas vezes Deus vai dizer não. Você não entende agora, mas vai entender lá na frente, que o melhor de Deus ainda está por vir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda oração, meus amados, vai ter uma resposta. Orar é muito importante. Orar é muito necessário. Ai de nós se não tivesse a oração. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, ler a Bíblia é maravilhoso, é muito bom. Mas é justamente na hora da oração que a gente esquece aquelas palavras bonitas que tem na Bíblia. É muitas vezes na hora da agonia, do desespero, que nós começamos a chorar na presença de Deus. Eu não sei se você já aconteceu isso com você, mas eu já tive situações de chorar tanto na presença de Deus, que eu não conseguia mais falar, eu só gemia, eu só gritava, eu só dizia, Deus, por quê? Deus, e ali eu me entregava completamente, dizendo a Deus, conversando com Deus. Meus amados irmãos, é um grande momento de intimidade, quando nós nos soltamos, abrimos nosso coração na presença do Altíssimo, e é através dessa oração íntima com Deus, quando está ali, doendo demais, e a gente abre o coração e fala com Ele. Por isso que orar é tão importante, meus amados irmãos. Orar é investir na certeza que teremos retorno. Orar é ter convicção de que alcançaremos resultados. Orar é reconhecer que uma doença vai ser curada e pode ser curada. Orar nos leva até mais perto de Deus. Orar abre caminho para uma vida cheia do Espírito Santo. Orar cada vez mais, meus amados, ajuda na nossa devoção, nos edifica espiritualmente, nos dá compreensão da vontade de Cristo para as nossas vidas, nos ajuda a vencer Satanás em nome de Jesus. Amém. É através da oração. Eu preguei aqui no Getsemane, e o outro pastor, amigo do pastor Arlindo, pregou também sobre o Getsemane. É justamente ali que eu também coloco o meu coração. Foi no momento de dor, de angústia, que Jesus Cristo orou profundamente. E nós precisamos, na época em que nós estamos vivendo hoje, a coisa não está fácil, está muito difícil. Hoje eu fui ao supermercado, conversando, eu conversando com um rapaz que estava ali, trabalhando, que eu falo muito. Eu já fui dizendo assim, eu não sou daqui, estou chegando agora, eu sou aqui da Nova Aliança, já vou logo mostrando ali. Ele, coisa boa, se você conhece a Nova Aliança. Ele, eu conheço, sim. E você conhece o pastor Arlindo? Ele diz, eu já ouvi falar, você devia ir lá para você conhecer. Penso num homem abençoado. E comecei a falar ali com ele e tal. E eu disse assim, como é que está a sua vida? Como é que estão as coisas? A pandemia? Ele foi logo dizendo, olha, está difícil demais, perdi o emprego. Eu disse, pensa num lugar bom, é a igreja, para Deus abrir uma porta de emprego para você. Ele disse, rapaz, eu estou meio afastado da igreja. Ele falou assim. Ele disse, de Deus também. Eu disse assim no meu coração, porque quem está afastado da igreja, está de Deus também. Geralmente está. Geralmente a gente acerta, porque se nós tirarmos todo mundo daqui, vamos para casa, sair eu e o pastor Arlindo, desligar as luzes, fechar a porta, o que é este lugar? Não é nada. Cerâmica, cimento, tijolo, tinta, fios com lâmpadas. Mas quando o povo de Deus aqui está reunido, sabe o que é esse lugar? Poder para curar, poder para salvar, poder para os milagres acontecerem, porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós, e Deus está aqui, louvado seja o nome do Senhor. E aqui Ele faz prodígios e maravilhas, aqui Deus cura, aqui Deus concede graça, misericórdia,
É aqui que os perdidos vão encontrar a Cristo. É aqui, meus amados irmãos, que a sabedoria de Deus vai nos orientar, nos revelar o conhecimento da palavra, para dizermos ao mundo que o mundo precisa de Deus. Não há coisa melhor para uma família do que ter Deus no coração. E por isso, meus amados irmãos, Elias orou, mesmo diante das circunstâncias, mesmo sendo um homem fraco, limitado, sujeito a todas as mazelas que o mundo oferece. Ele orou, ele colocou o seu joelho no chão e se prostrou e orou a Jeová, e orou a Deus, e confiou e acreditou. Mas ele sabia também que só ia acontecer se Deus estivesse com um propósito, e quando Deus está com um propósito, ninguém pode impedir. Vai acontecer, o milagre vai surgir, pode demorar, mas vai acontecer, porque o nosso Deus é todo poderoso. Por isso, meus amados, não devemos parar de orar, porque a oração nos dá força nas aflições, a oração glorifica a Deus, a oração traz paz e traz a presença de Deus até nós, a oração nos ajuda a vencermos as lutas e dificuldades, a oração nos dá entusiasmo, na oração espiritualmente eu seguro na mão de Deus e sei que Deus vai resolver o problema em nome de Jesus. Quando eu assisti o filme Jesus de Nazaré, daquele diretor Frank Zeffirelli, e o ator é Robert Power. Inclusive esse ator desse filme, ele tomou uma decisão muito radical quando ele foi escolhido para ser Jesus de Nazaré naquele filme. Ele decidiu nunca aceitar nenhum outro papel de nada que fosse indicado para ele. E aí numa entrevista perguntaram a ele por quê. Ele disse, porque eu quero que as pessoas lembrem de mim como o homem mais perfeito da terra, sendo aquele que representou o homem mais perfeito da terra, Jesus de Nazaré. Eu não quero que as pessoas me vejam numa cena sensual como uma mulher, ou maltando alguém como um policial. Então ali foi a minha aposentadoria, nunca mais ele trabalhou. Ele disse que era tão dignificante, foi tão maravilhoso fazer aquele filme, que ele não fez mais filme nenhum. E a cena que eu queria lembrar para vocês, para a gente poder lembrar disso nos momentos difíceis, é quando o cego é curado, eles levam ao tanque de Siloé, e ele faz uma lama e aquele homem é curado. Eles pegam aquele homem e levam até Jesus. E diz assim, eis aqui aquele que te curou. E aquele homem fica feliz e se prostra e adora Jesus. Mas na hora que ele está ali, nos pés de Jesus, chegam os escribas e fariseus irados, e diz, esse homem é um mentiroso, esse homem é farsante, esse homem nunca foi cego e tudo mais e tal. E quando ele olha para aqueles homens, ele sabe que eles são maus, eles são terríveis. A expressão da face dele, a câmera bota na expressão da face dele, aquele homem fica com os olhos arregalados, meio que desesperado, como diz assim, e agora? Mas a cena é muito forte, porque aparece a mão de Jesus na cabeça daquele homem assim, e quando ele sente a mão de Jesus na cabeça dele, ele sorri, e já não tem mais medo de olhar para aqueles homens. É assim que Jesus faz conosco, ele nos dá forças para enfrentar os medos mais terríveis, porque o nosso Deus é o Senhor da glória, e Ele pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico toda vez pensando nessa cena, quando eu estou desesperado. Eu digo, Jesus, faz cafuné aqui na minha cabeça, Senhor. Bota a mão aqui, que eu sei que se tua mão estiver na minha cabeça, nada pode me deter. Eu sei que se a tua mão estiver aqui, o medo vai embora, o desespero vai embora. Você já ouviu a frase, paz na guerra? É assim que nós temos quando temos Jesus. Temos paz mediante o tiroteio e a guerra. Pode estar a confusão maior do mundo, mas quando temos Jesus, sabemos de uma coisa: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada poderá nos separar do amor de Deus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que lembrar de Elias,
como um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, e dizer assim: eu sei que a situação está difícil, mas eu não vou parar de orar e crer, porque a oração, meus amados irmãos, não é um entretenimento, não é um piquenique. Na verdade, a oração é trabalho, é tempo com o Senhor, é gemido, é batalha, é sangue, é lágrimas, é ver o trono de Deus chegando até nós. Orar, meus amados irmãos, confiar, é penetrar o véu e contemplar o rosto de Deus. Por isso, não podemos parar de orar, não podemos desistir, é continuar orando e crendo, seja qual for a situação, porque ninguém é maior do que o nosso Deus, e que Ele nos abençoe, no nome de Jesus, amém? Vamos orar nesse instante. Louvado seja Deus, toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Feche seus olhos agora onde você estiver, você que está nos assistindo pela internet, eu peço que você também feche os olhos na sua casa agora. Meus amados, eu estou dizendo isso agora, porque eu também passo por isso. Não se engane não, pastor, é um profeta, é um homem de Deus, acho que não deve ter dificuldade nenhuma, isso é tudo tolice. Jesus no Getsêmani não enfrentou uma luta pequena, foi uma luta grande, e ele é o Filho de Deus. Paulo, o grande apóstolo de missões, enfrentou muitas lutas, e era um homem de fé, e um homem cheio do Espírito Santo. Então, não há nesse mundo como a gente fugir das aflições. Nós vamos enfrentá-las, elas vão chegar até nós, e eu sei que você pode estar passando por uma situação muito difícil, uma situação de luta. A única coisa que eu posso lhe dizer mesmo, de coração, eu também enfrento: não deixe de orar e acreditar. Eu nunca guardei tanto no meu coração o texto da Bíblia que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa hora podemos estar chorando, mas a alegria vai chegar ao nosso coração, porque Deus é o Deus da misericórdia, concede graça, concede milagres, renova as forças a quem não tem, levanta o ânimo, cura feridas, enfermidades. Ele sabe tudo, pode tudo, e na hora certa tudo vai acontecer, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perde o controle jamais, e o seu povo, diz a palavra, que se chama pelo seu nome, deve se humilhar, orar e buscá-lo, orar sem parar, continuar orando e continuar crendo, porque Deus pode fazer o milagre no nome de Jesus. Está doendo, fale com o Senhor, a cura vai chegar, no nome de Jesus. Você está com a porta fechada e está prejudicando sua vida, tenha certeza de uma coisa: na hora certa, essa porta vai se abrir, e Deus vai anular tudo que estiver contra você, porque Deus pode todas as coisas. E se essa porta for para lhe prejudicar, Deus vai fechar e ninguém mais vai abrir, pode ter certeza, porque Deus é assim, pode todas as coisas, mas nunca desista de lutar, continue orando, no nome de Jesus. Agora coloque sua situação na presença de Deus agora, coloque a sua situação nas mãos do Senhor, coloque sua situação na direção do Senhor, e fale humildemente assim: Senhor, me dá sabedoria para enfrentar essa luta. Não tenha vergonha de dizer ao Senhor, Ele sabe todas as coisas. Diga: Senhor, está muito difícil, tem dias que eu não aguento nem levantar da cama. Então, Senhor, renova as minhas forças, me dá sabedoria, Senhor, de esperar o Teu tempo, porque eu sei que Tu estás ouvindo a minha oração. Fale com o Senhor,
Converse com ele agora. Rompa em fé. Derrube a barreira do desânimo. Não deixe sua fé esmorecer. Continue crendo em Deus. Continue esperando em Deus. Continue confiando em Deus. Porque você está fazendo a melhor coisa, a melhor decisão na sua vida. Não confie em homens, nem confie em instituições. Confie no Senhor, no Deus da providência, no Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pelo privilégio maravilhoso, Senhor, de estarmos na Tua presença. Os que estão agora nos assistindo pela internet, Senhor, toca nos seus corações, na ferida, na sua casa, nas lutas que estão enfrentando, Senhor. Os que estão fracos, fortalece, Pai. Os que estão desistindo, reanima, Senhor. Dá entusiasmo, Pai, para que não desista. Continue confiando. O milagre vai chegar no poder que é no nome de Jesus. E nós que estamos aqui, Senhor, aqui nesse lugar, reunidos em Teu nome, louvando o Teu nome, adorando o Teu nome, renova também as nossas forças, Senhor. Segura na nossa mão, Pai. Faz aqui cafuné na nossa cabeça, Senhor. Bota a Tua mão aqui e diz assim: Josean, tenha calma, Josean, fique tranquilo, porque os que se esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem como asa de águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor vão ser vitoriosos, ou ainda digo mais do que vitoriosos. Por isso não desista, meu amado irmão. Continue crendo, continue orando, continue falando com Deus, continue buscando ao Senhor, porque o milagre vai chegar no nome de Jesus. Pai, nos abençoa nesta noite, com o Teu poder e a Tua misericórdia, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.